E a gente, tudo bem? Começando a live da manhã, hoje é sábado, como de costume a gente vai fazer o nosso estudo bíblico, né? Eu trouxe um trecho do livro de Esther hoje pra gente, e ele é um livro muito interessante. Ele é o único livro da Bíblia que em nenhum momento se fala o nome de Deus. Ele é um livro da Bíblia, mas não se fala em nenhum momento o nome de Deus. Nádia, muito bem-vinda, legal ver você por aqui. Então vamos lá, vamos fazer o nosso estudo. Eu vou ler para vocês primeiro Esther, capítulo 3. A gente vai ler o capítulo 3 inteiro. E posteriormente a gente bate um papo aqui. Vamos lá. Algum tempo depois, o rei Ahasverosh começou a reparar em Amã, o filho de Hamdatá, o Agag, para promovê-lo um dia. Ele lhe deu precedência sobre todos os oficiais. Todos os servos do rei ajoelhavam-se e curvavam-se diante de Amã, junto ao portão do rei, pois o rei assim ordenara. No entanto, Mordecai não se ajoelhava, nem se curvava diante dele. Os servos do rei perguntaram a Mordecai, junto ao portão do rei: por que você não obedece às ordens do rei? No entanto, depois de o terem confrontado algumas vezes, sem que ele lhes desse atenção, eles contaram o fato a Amã. Amã era um servo do rei, a fim de descobrir se o fato de Mordecai ser israelita seria uma explicação boa o suficiente para justificar seu comportamento. Amã ficou furioso quando soube que Mordecai não se ajoelhava, nem se curvava diante dele. Entretanto, ao descobrir a que povo Mordecai pertencia, pareceu-lhe um desperdício colocar as mãos apenas sobre Mordecai. Em vez disso, ele decidiu destruir todo o povo de Mordecai, isso é, os israelitas, em todo o reino de Ahasverosh, que seria o reino da Pérsia. No primeiro mês, o mês de Nissan, no 12º ano de Ahasverosh, que era o rei, eles começaram a lançar pur, que significa jogar a sorte, diante de Amã, todos os dias e todos os meses até o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse a Ahasverosh, o rei: existe um povo peculiar, espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias de teu reino. Suas leis são diferentes das de todos os outros povos. Além disso, eles não observam as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, promulgarei um decreto para destruição deles. E eu entregarei 330 toneladas de prata ao depósito do tesouro real, para os oficiais, então encarregados do assunto do rei. O rei tomou o anel de selar de sua mão e o deu a Amã, o filho de Hamdatá, o Agag, o inimigo dos israelitas. O rei disse a Amã: o dinheiro pode ficar com você, e com o povo faça o que parecer bom a você. Os secretários do rei foram chamados no 13º dia do primeiro mês. Eles registraram todas as ordens de Amã aos comandantes do exército do rei, governadores de todas as províncias e oficiais de todos os povos. A cada província em seu alfabeto e a cada povo em sua língua. Tudo foi escrito no nome do rei Ahasverosh e selado com o anel de selar do rei. Cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias reais. Destruam, matem e exterminem todo o povo de Israel, todos os judeus, desde jovens e idosos, incluindo crianças e mulheres, em um dia específico, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e saqueiem os bens deles. Uma cópia do documento foi promulgada como decreto em cada província
e deveria ser anunciada em público entre todos os povos, para que eles se preparassem para o dia, por ordem do rei. Os mensageiros saíram rapidamente e o decreto foi promulgado em Shushan, a capital. Então o rei e Amã sentaram-se para beber juntos, mas a cidade de Shushan estava em confusão. Bom dia, Dila. Muito bem-vinda. Então vamos lá. Livro de Esther. Eu trouxe aqui o contexto onde a história pega fogo. Qual que é o contexto da história do livro de Esther? O povo da Pérsia, né, ele dominou o povo de Israel. Ele invadiu o Israel e ele começou a dominar. Assim como os romanos fizeram, assim como a Babilônia fez, o Império Persa, ele dominava toda aquela região, incluindo o país, a terra de Israel. E aí o rei da Pérsia que comandava tudo. E aí o que acontece? Em um determinado momento, o rei levanta um homem chamado Amã. Esse homem ele era perverso, ele era mau. E em um certo momento, um dos oficiais também do rei, Mordecai, que era judeu, ele era israelita, ele não se curvava para Amã. Todo mundo tinha que se curvar para ele, era um decreto real, ele não se curvava. Então, o Amã ficou furioso com isso, falou assim, pô, ao invés de mandar destruir ele, por causa do povo dele que não segue as regras, vamos destruir logo o povo inteiro e vamos acabar com isso. Aí ele vai lá, fala com o rei, e o rei acata a ordem dele. Não, vamos matar todos os judeus. Aí ele cata e coloca umas cartas falando, vamos matar todos os judeus, vamos saquear os bens deles, e vamos destruir tudo, mulheres, crianças, todo mundo. Parece familiar essa história, né? É uma história na Bíblia, no livro de Esther, mas engraçado. Essa mesma história, ela aconteceu na onde? Ela aconteceu na Alemanha nazista. Pois é. Ela não aconteceu só na Alemanha nazista. O Hamas está em guerra, né? Não é por causa da Palestina livre? Pois bem, eles fizeram um documento há uns tempos atrás falando que deveriam se perseguir todos os judeus em toda a Europa, todos os lugares do mundo. Aí começaram a perseguir judeus nos Estados Unidos, em Amsterdã, em vários lugares. É para vocês verem que a Bíblia ela é muito do tempo atual. Só muda a tecnologia. Mas se você vê essa perseguição aqui, ela está acontecendo nos dias de hoje. Aconteceu há 70 e poucos anos atrás, na Segunda Guerra, com os nazistas. E acontece hoje. Aconteceu em todos os tempos. Mas o único povo que sobreviveu até hoje, né? O único povo antigo que existe até hoje é o povo de Israel, o povo da Bíblia, o povo de Deus. Isso já é uma das fortes comprovações da Bíblia, né? Mas vamos lá, qual que é o grande ponto aqui? Isso aqui é um ponto histórico que é importante a gente levantar. Mas qual que é o grande ponto aqui? É aquilo que eu falei no início da live. O livro de Esther, ele é um livro que do início ao fim não se fala o nome de Deus. Na verdade eu falei que era o único livro, mas não é não. O Cântico dos Cânticos, salvo engano, ele também não fala o nome de Deus. Acho que são esses dois livros. Salvo engano não, ele não fala o nome de Deus. E é engraçado porque um grande milagre acontece nesse livro. Eu não vou dar todo o spoiler, eu vou indicar para vocês, escreva aí, ler o livro de Esther. É um livro de 10 capítulos, ele é curtinho, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Um livro de 8 páginas, curtinho. Leia o livro de Esther. Aí você vai ver que é interessante, um milagre gigante acontece. Todo o povo de Israel é salvo de um decreto onde todos seriam aniquilados. E ele é salvo através de quem? Através de Esther, através da sabedoria de Mordecai, que era o tio de Esther. E Esther, ela acaba casando com o rei e tudo mais. É toda uma história que acontece aqui. Eu não vou dar o spoiler, eu quero que vocês leiam o livro. Mas o grande ponto é o seguinte. No agir da sua história, Dila, Lidiane, no agir da história de vocês, milagres estão acontecendo. E em vários momentos, inimigos, ou talvez o inimigo, ou talvez forças desse mundo, estão jogando contra você. Estão jogando fortemente contra você. Só que milagres estão acontecendo no invisível.
Só que uma força muito forte está contigo, está com aqueles que estão realmente do lado de Deus. Essa força está com você, como um escudo. E muitas vezes esse milagre ele acontece no dia a dia. O livro de Esther ele mostra que o verdadeiro milagre ele não é exatamente a oração, ele não é exatamente um momento de comunhão. É o dia a dia, as tarefas do seu dia, o seu trabalho, o agir com seu filho, o agir com seu marido, o agir com os seus clientes, o agir com com as pessoas que você não fala, com seus inimigos, enfim. O verdadeiro milagre acontece na vida comum, na sua história. O verdadeiro milagre está acontecendo na sua história. E muitas vezes você está tendo várias libertações. Talvez acidentes que poderiam ter acontecido. Talvez dificuldades que teriam acontecido. Talvez perdas. Enfim, o verdadeiro milagre, muitas vezes você nem sabe que ele aconteceu. Ele simplesmente aconteceu. Poderia ter acontecido alguma coisa, mas ele simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. E isso acontece dia a dia, dia a dia. Se você parar para pensar, a nossa vida ela está sempre por um fio. A nossa vida aqui nesse mundo ela é muito frágil. O nosso corpo é frágil. Basta um órgão aberto se fechar ou um fechado se abrir e já era. Acabou. O ser humano não é nada. Uma bactéria, uma queda, enfim, tem tanta gente que morre de umas mortes que você fala, caraca, o cara caiu da própria altura, bateu a cabeça, enfim. Tem vários livramentos que acontecem no oculto. Vários livramentos. E o livro de Esther ele fala exatamente sobre isso. O milagre do comum. As pessoas pensam que para viver uma comunhão com Deus forte, para você viver o milagre de Deus, para você viver a obra de Deus, é somente quando você está lendo a Bíblia, é somente quando você está na igreja, é somente quando você está fazendo uma tarefa santa, um ritual. Mas na real, é isso, é o cotidiano. Você reflete Deus nas suas ações, você reflete Deus nas suas negociações, você reflete Deus como mãe, você reflete Deus como filha, você reflete Deus naquilo que você faz. É aqui que está o ponto, é aqui que é a grande mensagem do livro de Esther. O comum. Vamos voltar aqui para o povo de Israel que a gente estava falando. Se não existissem soldados lá guerreando, mesmo no sábado o povo de Israel, o povo judeu, não trabalha. É um cessar. Só que os soldados estão lá, no campo de batalha. Por quê? Porque se eles não estiverem lá, cara, o povo vai ser destruído. Tem uma falsa crença que se acredita que não se pode fazer milagres no sábado, né? Tem uma fala de que Jesus fez um milagre no sábado, tal. Só que vocês sabiam que existem equipes médicas de prontidão para atender pessoas porque a vida é mais importante do que qualquer coisa. Isso tem em São Paulo, eu já presenciei, inclusive, uma ambulância de um sistema judaico. Ela vai lá, atende, o pessoal anda de equipar na cabeça, os enfermeiros, os paramédicos e tudo mais. E eles estão lá de plantão. É um milagre físico, digamos assim. Então não existe isso, nunca existiu. A vida sempre ela é mais importante do que qualquer coisa. E é o cotidiano acontecendo. É o cotidiano acontecendo, é a sua vida acontecendo. O verdadeiro milagre, ele não acontece só quando o mar vermelho se abre, ou quando cai o pão do céu, ou quando alguma coisa sobrenatural acontece. Eu acredito muito nesse sobrenatural, mas tem muitos milagres acontecendo no natural. Muitos milagres. Marca aí no seu caderninho aí. Guerra dos 7 dias. Escreve aí, Guerra dos 7 dias. Vai lá no YouTube e pesquisa um vídeo sobre a Guerra dos 7 dias. Você vai ver um milagre físico acontecendo. Um milagre assim muito forte mesmo. Muito forte. Guerra dos 7 dias. Deve ter uns vídeos lá de 10 minutos, de 15 minutos que te explica a história da Guerra dos 7 dias. O que aconteceu? O povo de Israel, né, os judeus, eles passaram pelo Holocausto na Alemanha. Foi um negócio assim tenebroso na história, né? Muito pesado.
todo mundo sabe disso. E aí eles retornaram à terra de Israel. E aí quando chegou lá, a gente tinha pessoas muito inteligentes, tipo engenheiros, arquitetos, músicos, médicos, pessoas muito inteligentes que estavam sendo exiladas, estavam voltando da Europa para sua terra, né? Inclusive nunca deixou de viver judeus lá naquela terra, tá? É importante trazer isso. E aí o que acontece? Eles voltaram lá para Israel e começaram a bater barro, não tinha nada construído lá. E eles começaram a construir o país. E aí o que aconteceu? Quando a ONU decretou que Israel seria uma terra, seria um país, todos os países em volta, todas as potências, o Egito, a Síria, todos os países, eles decretaram guerra contra Israel ao mesmo tempo. E Israel estava fragilizado ainda. Não tinha muita coisa. Tinha um exército sucateado, tinha materiais sucateados, não tinha nada praticamente. Pois bem, assista o vídeo aí da Guerra dos 7 Dias. Você vai ver que tanques de guerra estavam sendo mobilizados do Egito, de todos os lugares. Por um milagre, Israel soube do que ia acontecer, conseguiu atacar antes e ainda ganhou território para todos os lados. Ganhou território lá para o Monte Sinai, lá para o Egito, a Península do Sinai, na Síria, em todos os lugares ganhou território. Um país tinha acabado de ser fundado. E a guerra simplesmente acabou. Com Israel vencendo todas as nações. Israel, um país pequenino, muito pequeno. Esse é o tipo de milagre que acontece no dia a dia. Eu trouxe mais um exemplo do povo de Israel. Mas esse milagre ele acontece com cada um. Esse milagre ele está acontecendo na tua vida. O milagre de você estar vivo, de nós estarmos vivos, de nós estarmos aqui. Quantas perseguições existem sobre judeus, sobre cristãos, sobre pessoas más com pessoas boas, vamos falar só de religião não. Quanta criminalidade tem no mundo, quantos líderes tiranos existiram no mundo, quanta dificuldade, quantas coisas. Ou quantas possibilidades de fracasso aconteceram. Só que muitas vezes a gente fica profundamente triste por não estar batendo uma meta que a gente gostaria muito. A gente fica profundamente triste por parecer que a nossa vida não está saindo do lugar, por parecer que as coisas não vão dar certo pra gente. Só que a gente para de observar os milagres que estão acontecendo todos os dias. A beleza da criação. Pô, já parou para pensar que o Sol ele está numa distância perfeita da Terra? Uma distância tão perfeita, a Terra ela não fica reta, né? Ela fica inclinada. Ele está numa distância tão perfeita que a inclinação da Terra, quando está a inclinação do hemisfério norte aqui para cima, é verão aqui, quer dizer, fica bem mais quente aqui desse lado, né? Só que quando a Terra está desse lado, que o hemisfério norte está mais distante, aqui é inverno, já fica muito frio, cai neve. E aqui, no hemisfério sul, fica mais quente. Isso quer dizer o quê? Que essa distância aqui ó, já faz a diferença. Ó. Essa distância. Essa pequena distância já faz diferença. Agora imagina se a Terra estivesse mais distante do Sol um pouquinho. Ou mais perto do Sol um pouquinho. Sabe o que aconteceria? O mar secaria ou ele congelaria. Não teria vida na Terra. Então a vida na Terra ela está absolutamente perfeita. 1 grau a mais, 1 grau a menos já muda completamente no mundo. Agora imagina 5, 10, 50, 100 graus de diferença. É um pouquinho de distância do Sol, para mais ou para menos. Já não teria vida. Você já parou para pensar que uma planta ela recebe uma energia do Sol que vem tão longe, viaja milhares e milhares de quilômetros, atinge aquela planta e aquela planta faz uma fotossíntese e aquela planta ela absorve aquela energia e ela cresce, ela libera oxigênio enquanto ela está fazendo essa fotossíntese. Você come aquela planta, absorve aquela energia do sol, ela entra pelas suas veias, ela passa por tudo. Cara, é fascinante. É fascinante. 1 milésimo, essa vida não existiria. A vida está por um fio em qualquer coisa que você for ver.
É um grau de diferença, é um sol de diferença, o clima na Terra, qualquer coisa que muda já muda completamente a vegetação. Uma chuva que não acontece. Cara, é fascinante. É fascinante. A temperatura do oceano, um pouco que muda já muda muita coisa. A vida do ser humano, ela tá por um fio o tempo inteiro. O milagre de estarmos vivos é fascinante. Só que a rotina pesada, ela faz a gente não perceber esse milagre físico acontecendo. Ela faz a gente parar de contemplar. Faz a gente parar de perceber. A gente não é um amontoado de células. Teve uma vez que um cientista israelense, ele estava querendo provar a existência de Deus. Para ele mesmo. Ele falou assim, não, vamos lá, eu vou voltar meu conhecimento aqui, eu quero provar que Deus existe para mim mesmo. E aí ele chegou numa conclusão muito simples. Ele falou assim, se eu subir numa montanha, pegar um monte de pedras e tacar no chão, pegar as pedras e tacar no chão, pegar e tacar no chão, fazer isso incansavelmente um monte de vezes, qual é a probabilidade de uma vez essas pedras caírem e elas caírem alinhadas em círculo e formarem um rostinho? Com 2 olhinhos, um nariz, uma boquinha e um círculo assim alinhado. Se você ficar tacando pedra no chão agora, da sua mesa pro chão, milhares e milhares de vezes, alguma vez vai aparecer um rosto? Nunca vai aparecer. Nunca vai acontecer. Sempre vai ser aleatório. Aí ele falou, é isso. Deus está na ordem. O universo está em ordem. Está tudo em ordem. É impossível não existir uma inteligência por trás da ordem. Impossível. Porque para existir ordem precisa existir inteligência. Do contrário é caos, é aleatório. E o mundo não é aleatório. Você já ouviu falar na proporção áurea? Tá aqui mais uma coisa. Proporção áurea. Escreve aí nas suas anotações. Cara, isso aqui é de explodir a mente. Tem um vídeo do Pato Donald no YouTube. Escreve aí, proporção áurea, Pato Donald. Escreve isso. Proporção áurea, Pato Donald. A proporção áurea é uma proporção que está presente no nosso rosto. Ela está presente no nosso corpo. É uma proporção. É a proporção da folha de sulfite, inclusive. A folha de sulfite ela foi feita na proporção áurea. A proporção A4, A3, A2, enfim. Cara, a proporção áurea, ela tá presente num caracol. Sabe a espiral de um caracol? Uma flor. A proporção áurea tá presente numa flor. Ela tá presente nas galáxias. A mesma proporção das galáxias é a proporção de um casco de um caracol. É a mesma proporção do seu rosto. Os romanos entenderam isso, os gregos entenderam isso, e eles começaram a fazer os templos na proporção áurea, porque é a proporção que gera beleza ao olho do homem. Cara, olha a assinatura de Deus aqui. É a assinatura de Deus pura isso daqui. Aí você para e pensa. Se eu jogar pedras no chão, alguma vez vai formar um rosto? Nunca vai formar um rosto. Agora imagina a proporção áurea. Imagina tudo isso que a gente conhece. Cara, isso é fascinante. Isso é fascinante. O verdadeiro milagre, ele está aqui, a gente consegue enxergar ele, não precisa do sobrenatural. Tudo que acontece no nosso dia é milagre e nem sempre percebemos, é isso. Meu, para pra pensar. Gente, para pra pensar. Vocês têm mais idade que eu, Lidiane, Adila. Eu tenho 31 anos. Mas se você colocar eu quando eu tinha 9 anos de idade, cara, era inconcebível pra mim. Inconcebível eu estar falando com alguém numa tela fina. Porque as televisões eram de tubo, não é? Eram grandes. Então era inconcebível pra mim isso. Eu via nos desenhos animados e falei, mas não tem como ter uma tela assim. Tem que ter um espaço pra trás, senão não tem como. Aí você para pra pensar. Uns tempos atrás, a TV colorida, ou um cinema com áudio, ou simplesmente fazer uma live aqui. Cara, a gente tá conversando em vídeo. Eu via isso nos desenhos que assistia e falava, esse negócio de conversar vendo é o futuro. É o futuro. Eu vou conversar com alguém com um relógio, vou conversar com alguém com um aparelhinho na minha mão.
Eu lembro que a minha avó, ela não deixava eu assistir TV de noite, ela mandava eu ir dormir. Falava, nossa, tudo que eu queria era uma telinha de TV. Então eu imaginava uma TV de tubo, com um tubão desse tamanho assim, pra eu assistir TV debaixo da coberta. Só que eu falei, pô, mas tem que ligar na tomada, então tinha que ter uma bateria, tinha que ter pilha. Pensava que era pilha, né? Aí você olhar aqui o celular como ele é, se você olhar as tecnologias como elas são, isso aqui é um milagre, cara. A gente tá falando de Deus. Eu tô na Europa, vocês estão no Brasil. A Dila está em. Qual que é o nome da cidade da Dila? Ah, é bem famosa a cidade dela, esqueci. Mas enfim, vocês estão no Brasil, eu estou em Portugal. Pessoas passam por essa live, pessoas assistem a gravação depois. Isso aqui é fascinante. Isso aqui é um milagre acontecendo. A palavra de Deus está se propagando através disso aqui. Assim como o mal também está se propagando, enfim. Mas isso aqui é um milagre. É um milagre feito através das obras do homem. A sua vida é um milagre. Eu quero que você, a partir dessa live, você comece a observar e ser mais grata pelos milagres que acontecem na sua vida. Uberlândia, Triângulo Mineiro, o famoso Triângulo Mineiro. Uberlândia é bem famoso mesmo. Eu quero que você comece a observar os milagres que acontecem na sua vida. Seja grata. Seja grata. Piauí, no interior do Piauí, mais próximo através de um milagre da tecnologia. Muito próximo. Todo dia a gente se vê, né? Todo dia. Às vezes a gente esquece disso, a gente não se dá conta, né? Mas lembra da tua infância. Será que era concebível na tua infância isso aqui? Para mim era inconcebível. Talvez por telefone. Mas a tecnologia ela tem evoluído. Agora pega na época dos faraós, pega, sei lá, não precisa de tanto não. Pega 200 anos atrás. 200 anos atrás, isso aqui era totalmente inconcebível. Se você falasse que alguém ia falar com outra pessoa do outro lado do mundo, você ia tomar chicotada, você ia pra fogueira. Tá louca? É bruxaria? A história da humanidade evoluiu tecnologicamente forte, assim, no eletrônico, há 100 anos, cara. É 100 anos. Agora, olha o tanto de centenas, cara, de milhares de anos, na verdade, que não tinha tecnologia, era fogueira, era barco à vela. A maior parte da história da humanidade não tinha nada dessas coisas que a gente tem hoje. A penicilina, ela é um milagre. Ela é um milagre. Antigamente as pessoas morriam com infecções que hoje em dia são dadas como simples. Uma infecção simples pode ser curada com penicilina, antibióticos. E de onde que vem o antibiótico? De um fungo. É um fungo. Um fungo que era visto como algo mal, um pão embolorado, era visto como algo mal. Alguém descobriu que aquilo lá poderia curar. Poderia curar. Cara, essa descoberta não é um milagre? Quantas pessoas a penicilina salvou? Existem muitos milagres acontecendo. Existem coisas no seu armário que nem o rei Salomão em toda a sua glória tinha. Antigamente eles tinham que andar distâncias de cavalo. Imagina você andando de cavalo 3, 4, 5 horas, a sua virilha toda assada, cansada. Os homens iam para a guerra com espada. Exércitos bárbaros vinham, invadiam, matava todo mundo à espada, cara. A gente reclama, mas hoje em dia, através da tecnologia, através das próprias bombas mesmo, já parou para pensar que por causa de países terem uma bomba atômica e terem sistemas de guerra avançado, a gente não tem guerra o tempo inteiro? Quando tem guerra é um evento. A invasão da Rússia na Ucrânia, a guerra de Israel. Mas se você for ver bem, antigamente era muito mais frequente e eram povos invadindo povos com espada e matando criança, estuprando mulher. Meu Deus do céu, era um negócio tenebroso. Hoje em dia a gente tem mais segurança. A gente tem o Estatuto dos Direitos Humanos. Ele não é respeitado muitas vezes, né? Mas a gente vive o melhor momento da humanidade. Por mais que a gente reclame.
A gente vive o melhor momento da humanidade. A comida é abundante. Por mais que esteja caro, para pra pensar, pô, o Lula estragou tudo, tá caro. Realmente, o Lula, pra mim, ele é um filho de uma... Deixa quieto. Mas, cara, a nossa comida é abundante, gente. Antigamente era complicado, as pessoas passavam fome, tinha que plantar tudo. Comer carne não era sempre que comia, era um evento raro, muitas vezes só rico comia carne. As coisas estão acessíveis. Tecnologia, uma casa quentinha, cobertas, roupas. Escovar os dentes. Já parou pra pensar que as pessoas não escovavam os dentes antigamente? Elas faziam alguma coisa. Imagina o cheiro. Desodorante não existia. Cara, tá cheio de milagres na nossa vida. Tá cheio de milagres que viraram comum. Isso a gente tá falando de conforto. Mas se a gente for falar de dia a dia, coisas acontecendo, relacionamentos, livramentos. Olha o milagre aqui na minha frente, aqui, ó. Minha esposa é um milagre. Ela deu risada. É um milagre. O meu filho ali engatinhando ali na minha frente é um milagrezinho acontecendo. É uma bênção. Então, pra fechar aqui, gente, 2025 é o nosso melhor ano, não é? Eu sei que vocês botaram muita expectativa em 2025, eu também botei, eu tô muito animado, tem muita coisa acontecendo nos bastidores que eu quero contar pra vocês, mas logo logo eu vou contar pra vocês. Mas eu quero dizer o seguinte, independente das expectativas, independente de frustrar algumas expectativas, tem milagres acontecendo aí na sua vida, tem alegria aí dentro, você só precisa olhar. Na história de Esther existe uma festa que o povo israelita faz até hoje que se chama Festa de Purim. Ela é parecida com o Carnaval, mas ela é para comemorar a libertação, comemorar que o povo de Israel teve um livramento. Ele ia ser aniquilado pelos persas e através da rainha Esther isso não aconteceu. E é uma festa que se usa máscaras, igual o Carnaval, mas por quê? Para mostrar que Deus está oculto nessa festa. A face de Deus está oculta nessa festa. O nome dele não é citado, ninguém ora, ninguém faz nada. Você vê a rainha Esther, ela não tá orando nem nada, né? Ela faz um jejum lá, o pessoal faz um jejum, mas o nome de Deus não é falado. Porque o milagre ele acontece no dia a dia. O milagre ele está acontecendo no dia a dia. A cada dia. A cada dia. A cada dia. Só de Deus me conceder um acordar hoje é um milagre. 2025 é o melhor ano. É isso, Dila. Vamos pra cima, gente. Vamos pra cima. Vamos lá. Encosta aí na sua cadeira confortavelmente. Fecha os seus olhos. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Isso a ciência comprova, tá? A psicanálise, a psicologia fala sobre isso. A religião também fala sobre isso. Independente da distância, se a gente está em pensamento unido, a nossa mente ela se une. E a gente cria uma conexão de verdade mesmo. Isso aqui a religião está falando e a ciência está falando. Isso aqui é cientificamente comprovado. Eu quero que nesse momento que a gente respira fundo aqui 3 vezes, que você pense sobre isso. Nessa conexão. Nessa comunhão. Assim como uma igreja clama junto, vamos pensar nisso. Nós estamos juntos. Pensa nas nossas mentes se interligando. E você que está vendo a gravação, não tem problema, isso é atemporal. Pense nisso também, se conecte com as nossas mentes também. Fecha os seus olhos, se concentra, respira fundo 3 vezes com esse pensamento. Vamos nos conectar em união. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela nossa união, pela nossa força, pelos milagres ocultos que acontecem em nossas vidas e na vida da humanidade. Muito obrigado pela oportunidade de viver. Muito obrigado pelo sol, pela distância do sol com a terra perfeita, pelo clima da terra.
pela nossa vida estar por um fio, mas ela estar exatamente no local perfeito onde ela deveria estar, com tudo fluindo em harmonia. Muito obrigado pela criação e muito obrigado por nos dar a oportunidade de cuidar da criação, de cuidar do seu reino. Que venhamos ser sábios para cuidar da melhor forma, entendendo que tudo é imperfeito de propósito, para que possamos completar, melhorar e exercer o nosso melhor lado em meio ao caos do dia a dia, às adversidades do dia a dia. Pois assim como o Senhor deu ordem ao caos, esse micro caos que acontece em nossas vidas, cabe a nós botar ordem e fazer crescer, fazer prosperar. Muito obrigado por tudo. Respira fundo. Estica seus braços. Sorriso no rosto, fala assim, ó, vamos pra cima. 2025 é o nosso ano, gente. Vamos pra cima, vamos fazer acontecer. Um abraço, fiquem com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês. Tenham um excelente sábado. Tchau, tchau.